Olá, meu nome é Jalaerten, eu sou colaborador da Fraternidade Luiz Sérgio, no Centro Espírita Kardecista aqui da cidade de Vinhedo, São Paulo. Estamos aqui hoje para mais uma reflexão da nosso programa Gotas Fraternas. Gotas Fraternas é um programa onde toda semana nós comentamos sobre uma lição do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Hoje nós vamos falar e conversar e refletir sobre o capítulo 15, que tem o título de O Ministro Sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas, e em breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país. Desejoso de apagar a discórdia, mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos, que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providências drásticas, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. Quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante de alma confrangida convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início às novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria, nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas,
incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara. E Jesus, respondendo-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. Então, meus amigos, essa é a lição de hoje, o ministro sábio, que foi uma lição ministrada por Jesus, na casa de Pedro, quando ele tinha por hábito sentar com os discípulos em volta e conversar sobre as lições que nos ensinam o caminho verdadeiro para o reino de Deus, E essa é uma lição muito significativa, nos ensinando a lidar, como exemplo colocado na história que Jesus narrou, nos ensina a lidar com diversas dificuldades nossas na vida, sejam aquelas que estão em torno de nós, como aquelas que a gente enfrenta dentro de nós mesmos, Então, é importante que a gente esteja alerta e vigilante para o fato de que não serão com palavras brilhantes, não serão com nenhuma atitude endurecida, atitude de rebeldia, que nós vamos conseguir fazer luz e vencer as sombras. Só existe um jeito de fazer a luz e vencer as sombras, sejam elas quais forem. É na vivência, no trabalho, vivendo a esperança, vibrando a fé e indo ao encontro da dificuldade com as lições do Evangelho sendo colocadas em prática, dentro e fora de nós mesmos. Se nós nos dispusermos a seguir esse exemplo, a seguir o que ensina essa lição, nós a breve tempo vamos estar conseguindo vencer todas as dificuldades do entorno de nós e de dentro de nós mesmos. Mas como Jesus lembra nessa lição, é importante que a gente fique com esse registro no nosso pensamento e nos nossos corações. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Então, o cultivo incessante do bem pensado, sentido, agido, falado, mas acima de tudo, exemplificado na nossa vida, é que nós vamos conseguir, assim, vencer na jornada terrestre
que significa atingir o passo evolutivo com o qual nós nos comprometemos antes da nossa presente encarnação. É preciso que a gente, para isso, seja fiel a Deus, sendo fiel à nossa própria consciência no dia a dia das nossas escolhas. Que Deus, então, nos ilumine e nos abençoe com a coragem necessária para seguir os exemplos de Jesus. Um abraço a todos e até a próxima.